Olá! O Panorama começa agora com reportagens que foram destaque no Telejornal Diário da TVT. Uma visão do mundo do trabalhador, dos direitos humanos e movimentos sociais sobre temas importantes da sociedade. Acompanhe. Começamos o Panorama de hoje falando sobre a repercussão do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro na semana passada. Os dois estiveram frente a frente pela primeira vez desde o início das investigações da Operação Lava Jato sobre o ex-presidente em março de 2016. Para especialistas, o depoimento teve conotação política. Confira na reportagem de Michele Gomes. O depoimento de 5 horas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro, na capital paranaense, foi marcado pelo discurso político, na avaliação de Aldo Fornazieri, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Entendo que tanto o Lula quanto o Moro falaram muito mais para a opinião pública do que propriamente para uma peça jurídica. Quer dizer, eu acho que os aspectos jurídicos estavam presentes, mas era evidente que aí havia uma disputa política. O interrogatório, divulgado pela grande mídia como um duelo entre Lula e Moro, transformou-se num grande evento na avaliação deste professor de Direito Penal na USP. O caso de um interrogatório judicial é numa primeira instância, que é uma atividade banal, é uma atividade comum, né, do judiciário. Eu confesso que nunca vi, né, algo nem próximo disso. Ou seja, um primeiro papel, que é um papel técnico, objetivo, imparcial, disposto a tentar, dentro da legalidade, descobrir se aconteceu algo ilícito ou não. E um outro papel, que aí sim, muito complicado, porque beira a um problema institucional, que é o judiciário entrar na arena política, né, e tentar, de certa forma, influenciar nos próprios rumos políticos e eleitorais, né, do Brasil. O professor Alamiro Veludo considerou que Moro desempenhou um papel mais de promotor do que de juiz durante o depoimento. O juiz Sérgio Moro tem uma postura, que é uma postura perguntadora, né? E isso, ao meu ver, é uma postura que acaba, de algum modo, ainda que inconsciente, né, levando a uma certa confusão entre aquele que julga e aquele que acusa. E algumas perguntas colocadas ali foram perguntas, ao meu ver, nesses vídeos que foram divulgados da audiência, perguntas muito mais próprias que deveriam ser feitas pelo Ministério Público e não pelo julgador. Para os especialistas, a questão jurídica e as provas ficaram em segundo plano e o julgamento está contaminado pela disputa política. O julgamento ele se transformou num julgamento político por todas as arbitrariedades cometidas pela Operação Lava Jato, desde o início, desde a questão da coerção coercitiva, a divulgação dos vídeos, dos áudios gravados entre o presidente Lula e a Dilma, né? Mesmo durante essa semana tivemos um depoimento muito suspeito, que foi o depoimento do Duque, né, ex-diretor da Petrobras. 2, 3 dias antes do depoimento tivemos a decisão lá do juiz de Brasília, que suspendeu as atividades do Instituto Lula. Então, há uma evidente politização por parte do Ministério Público e do Judiciário. Quando toda uma série de pessoas saem às ruas defendendo o ex-presidente Lula, é importante que fique claro que isso não é só uma defesa do ex-presidente, mas de certa forma, também uma denúncia contra um poder judiciário e um Ministério Público que, em determinados momentos, dá sinais de atuar mais politicamente do que juridicamente. CPI da FUNAI-INCRA chega à Câmara dos Deputados sob a suspeita de favorecer os latifundiários do país. Ativistas afirmam que o objetivo final é acabar com os órgãos de proteção de índios e trabalhadores rurais. O relator do documento, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, listou nomes e organizações socioambientais envolvidas na defesa da população indígena e camponesa.
foram 144 menções a pessoas ligadas ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a FUNAI, a Fundação do Índio. Dentre os citados estão o ex-ministro da Justiça e advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e o ex-presidente da FUNAI, João Pedro Gonçalves da Costa, além de indígenas, antropólogos, ativistas, procuradores, servidores públicos e gente ligada ao Centro de Trabalho Indigenista e ao Conselho Indigenista Missionário, que recebeu uma carta de solidariedade da Associação dos Juízes pela Democracia. Vendo agora essa situação tão terrível que está acontecendo no Brasil, quando nós vimos que o CIMI está sendo denunciado, né, nessa relação de pessoas que estariam sendo incriminalizadas dentro da CPI da FUNAI, a gente achou que era uma obrigação nossa, um dever, uma parceria, se manifestar publicamente na defesa da garantia de direito do CIMI e de outras pessoas, de outras personagens que figuram nesse momento tão delicado do país. Para a juíza, a nomeação do general do Exército Franklin Berg Ribeiro de Freitas para a direção da FUNAI nesta semana é um indicativo das pretensões do governo de Michel Temer. Depois de 25 anos, um militar volta a ocupar o cargo. Há 25 anos eu não tenho um militar na FUNAI, porque faz 25 anos que acabou a ditadura. Ditadura essa que significou o governo dos militares. Portanto, não há uma lógica de um militar ocupar um cargo dessa característica. Eu acho que o militar tem as suas funções bem definidas na Constituição e que não há porquê a ocupação desse cargo. A evidente parcialidade do texto fez com que 10 deputados pedissem vistas do relatório. INCRA e FUNAI seriam alvo de esquemas de corrupção. O relatório final da CPI-INCRA tem sido criticado por não trazer o nome de nenhum ruralista para o centro das investigações, apesar dos casos de homicídio e violência contra camponeses e indígenas, como o ataque de poceiros aos índios gamelas, da Baixada Maranhense. Para a militante do movimento Mulheres Indígenas, Patrícia Rodrigues Pagu, o relatório final da CPI está direcionado aos interesses de um grupo específico. É um relatório criminalizador de todo mundo que é defensor da causa indígena, desde antropólogos até funcionários de carreira dentro da FUNAI, passando por equipes técnicas, mesmo apoiadores, né, que não trabalham diretamente na FUNAI, mas que estão envolvidos com a causa indígena e que são citados no relatório. Agora, você não vê, por exemplo, uma Roseli, fazendeira do Mato Grosso do Sul, uma das principais apontadas por crimes cometidos contra lideranças indígenas no Mato Grosso do Sul, ser apontada nesse relatório. Pagu também acredita que tudo não passa de uma manobra política para desmontar a FUNAI e o INCRA. Acho que a gente começa a reviver um pouco o que foi o processo primeiro de constituição da FUNAI lá em 1967, sob o comando dos militares. Muito menos para fazer demarcação, para garantir direitos indígenas e muito mais para fazer o policiamento desses processos, a criminalização da instituição, da população indígena. Entidades que atuam no combate à violência criticaram as portarias e os decretos editados pelo governo de Michel Temer, que modifica as regras de controle de armas no Brasil. As mudanças aprovadas pelo Exército atendem o projeto patrocinado pela chamada Bancada da Bala, na Câmara dos Deputados, que defende a extinção do Estatuto do Desarmamento. A validade do registro para quem possui arma de fogo foi ampliada de 3 para 5 anos. Além disso, agora o atestado de capacidade técnica, que comprova a habilidade para o manuseio, só precisará ser renovado depois de 10 anos, e não em 3, como vinha ocorrendo. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer teve a aprovação do Exército. Entidades que atuam no combate à violência criticaram a flexibilização no Estatuto do Desarmamento. Para você ter uma ideia, a Polícia Federal, que tem a competência legal pelo Estatuto do Desarmamento para dar o porte de arma de fogo para a população em geral, no ano de 2016 deu apenas 1.600 portes, porque ainda que seja extremamente rígido, continua sendo possível, mesmo o porte de arma de fogo. Ele deu apenas 1.600, pouco mais de 1.600 portes para a população em geral, ou seja, numa única ação, sem conversar com ninguém, ou pelo menos não com um conjunto mais amplo da sociedade, o Exército aumenta esse número em 54 vezes. Outra mudança prevê que os armamentos apreendidos em operações, que antes eram incinerados, vão poder ser usados pelas Forças Armadas e policiais. A portaria também permite que cerca de 90 mil atiradores profissionais possam se deslocar até os chamados clubes de tiro com a arma carregada, o que era proibido. Como garantir que de fato esse deslocamento está sendo realizado? Vamos supor, né? A pessoa está no bairro X, treina no bairro Y.
mas é encontrado no bairro Z. Como eu falei, não, desviei meu caminho porque eu precisei fazer uma outra coisa, ou seja, o risco até desse próprio cidadão, que eventualmente está até de boa fé, em ser acusado de um crime grave, que é o crime de porte ilegal de arma de fogo. Recentemente, uma pesquisa realizada a pedido do Fórum de Segurança Pública mostra que 50 milhões de brasileiros conhecem um familiar ou amigo que já foi vítima de homicídio ou latrocínio. Agora, o medo é que esses números aumentem ainda mais com as novas regras. A gente está vendo um aumento da demanda por arma de fogo, até por conta da crise econômica. Você teve aumento dos roubos, com o aumento dos roubos aumenta a insegurança da população e aquela arma, às vezes, que estava guardadinha lá em casa, né, quer dizer, não foi devolvida, né, ela continua lá em casa, a pessoa resolve sair com ela na rua para se, entre aspas, se proteger. Os latrocínios, que são aqueles roubos seguidos de morte, né, eles são uma parte muito pequena dos homicídios. Isso que as pessoas talvez não tenham noção. A maior parte dos homicídios são interpessoais, entre pessoas que se conhecem. Então, é a tal da arma do cidadão de bem, né? Por isso que reduzir o número de armas em circulação foi muito importante e é importante. Nas ruas, o receio também é grande. Segundo pesquisa Datafolha, 78% das pessoas acreditam que quanto mais armas em circulação, mais mortes haverá no país. Todas as pesquisas sérias conduzidas no Brasil e no mundo, pesquisas realizadas em institutos de pesquisa, publicadas em revistas acadêmicas, com produtos revisados por, pesquisas revisadas pelos seus pares acadêmicos, demonstram a correlação entre uma maior circulação de arma de fogo e um aumento na letalidade violenta. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o projeto que aumenta o tempo de internação do adolescente condenado por crime hediondo cometido com uso de violência ou grave ameaça. O texto modifica o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, um documento que reúne as leis que asseguram os direitos e deveres de crianças e adolescentes aqui no Brasil desde 1990. Para defensores dos direitos da infância e juventude, o interesse da proposta do senador Aécio Neves, do PSDB, que altera o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é privatizar as medidas socioeducativas de jovens infratores no país. O interesse é privatizar o sistema. A gente está vivendo num momento de violação total dos nossos direitos, vindo exatamente pelo Estado, de entregar o Estado para a iniciativa privada e a iniciativa privada lucrar com isso. Pelo último dado do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em 2013 o Brasil tinha 23.100 adolescentes infratores internados, quase metade deles no estado de São Paulo. Hoje, o jovem que pratica infração grave não chega a ficar nem um ano internado. A média é de 300 dias, abaixo do limite de 3 anos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos principais problemas é a falta de vagas para internação, que deixa em liberdade jovens que deveriam cumprir a medida socioeducativa. Essa é uma proposta que é, na verdade, do PSDB. Serra já havia proposto projetos semelhantes. Agora, o que nos surpreende? Por exemplo, São Paulo, que é o estado que tem o maior número de adolescentes com medida de internação, e o PSDB está na gestão há mais de 20 anos, não deu resposta, não consegue atender o adolescente, quando a medida é ainda em 3 anos, e a minha pergunta é: com que condições vão atender uma medida de internação com um prazo de até 8 anos? O assessor jurídico da Pastoral do Menor destaca que os crimes hediondos praticados por adolescentes não chegam a 1% do total. Ele ressalta que as pesquisas demonstram que o aumento da pena para crimes hediondos no sistema prisional para adultos não deu resultado. Se aumentou a quantidade de pena com a ideia de reduzir esse tipo de delito. E não foi o que aconteceu. Então, pesquisas demonstram, que as pessoas não deixam de cometer o crime porque está escrito na lei que a penalidade daquele crime é maior. A realidade é outra, é uma questão de política pública, uma questão de acesso a ter os bens e a ter os direitos. De acordo com o levantamento feito em 2011 pelo Conselho Nacional de Justiça, o perfil dos adolescentes em conflito com a lei é marcado por famílias desestruturadas. Mais de 60% deles não foram criados pelos pais.
Outro ponto é a evasão escolar. A maioria parou de estudar aos 14 anos entre a 5ª e a 6ª série. Além disso, 7 em cada 10 adolescentes se declararam usuários de drogas. Para os defensores dos direitos da infância e juventude, para combater a criminalidade, são necessárias políticas públicas, como determina o ECA. O atendimento ainda está muito longe de atender os preceitos do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o trabalho com a família, o atendimento psicológico individual em grupo, a preparação para o mercado de trabalho. A situação que a gente propõe é a aplicação da medida socioeducativa, a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e políticas públicas, principalmente nas periferias. No próximo bloco, um dossiê expõe as lutas sociais no campo em São Paulo e a reflexão dos movimentos negros sobre a lei que aboliu a escravatura. O Panorama volta já.